Quando Darth Vader ergueu seu mestre Palpatine e atirou ele naquele abismo do reator da segunda estrela da morte, a galáxia inteira finalmente respirou aliviada. Aquela explosão monumental de energia azul parecia o fim definitivo do mal encarnado que era o Palpatine. Só que havia um problema. Aquele não seria o fim de Palpatine. Na realidade, gente, aquele momento violento, ele serviu apenas como gatilho para um plano de contingência insano que estava sendo costurado em segredo há décadas. O corpo original do Imperador Palpatine naquele momento foi completamente desintegrado, sem a menor dúvida. Só que no cânon atual de Star Wars, Palpatine garantiu seu retorno à vida usando uma mistura bizarra e sombria e altamente instável da feitiçaria Sith ancestral com uma gotinha de ciência de clonagem de ponta. Pra gente entender realmente como esse cara conseguiu voltar à vida, a gente precisa olhar para a diferença básica e fundamental entre o Jedi e o Sith quando o assunto se trata da morte. Quando um Jedi morre, ele se entrega à força cósmica. Ele aceita o ciclo natural da vida e ele se dissolve, a sua consciência ela é desintegrada na força cósmica. Se o cara for treinado, no entanto, ele consegue até mesmo se tornar um fantasma da força e continuar sua vida após a morte aí em paz. Agora os Sith eles pensam de um jeito totalmente diferente. O ego deles é tão inflado, a sede de poder ela é tão imensa e o pavor da morte ele é tão profundo que eles se recusam a aceitar o fim. Para um Sith, a morte ela não é uma transição natural, ela é uma derrota suprema, é um vazio absoluto. Por isso Palpatine passou sua vida inteira obcecado com a imortalidade. Ele absorveu e aprendeu tudo que podia aprender do seu antigo mestre, o Darth Plagueis, e ele mergulhou de cabeça na alquimia Sith proibida. Ele queria garantir que de um jeito ou de outro, ele nunca largaria o osso do controle físico da galáxia. Então o que realmente aconteceu naqueles milissegundos agonizantes enquanto ele caía para o núcleo do reator? O Palpatine naquele momento, gente, ele executou um ritual arcano e desesperador que é chamado de a transferência de essência. Ele literalmente arrancou a própria consciência, o seu espírito carregado de ódio, de dentro do corpo original que estava prestes a explodir. Não foi uma passagem espiritual calma, pacífica, foi uma ejeção metafísica violenta e extremamente dolorosa. No mesmo instante, o espírito dele foi arremessado através do vácuo da galáxia, puxado por laços sombrios da força até o planeta Exegol. Exegol é aquele mundo estéril e assustador, escondido no meio de anomalias espaciais traiçoeiras lá nas regiões desconhecidas. Era o esconderijo perfeito. Lá, uma seita de fanáticos bizarros chamados Sith Eterno já estavam trabalhando sem parar justamente para esse cenário catastrófico. Eles tinham passado anos cultivando um corpo de clone bruto, um receptáculo de emergência preparado lá no fundo de uma cidade colossal e sombria. Palpatine ele conseguiu ancorar sua alma, o seu espírito, no corpo daquele clone. Ele tinha conseguido, ele conseguiu enganar a morte. Só que aí começou, gente, o verdadeiro pesadelo biológico para o Imperador. O lado sombrio da força, ele não é apenas magia maligna, ele atua como se fosse um parasita radioativo dentro da pessoa. Ele corrói, ele devora, ele destrói o mundo físico ao seu redor. Quando o espírito imenso de Palpatine, que era pura energia sombria, habitou aquele clone lá em Exegol, o corpo artificial, ele simplesmente não aguentava o tranco. A carne, ela começou a necrosar e apodrecer quase imediatamente. O clone, ele estava rejeitando a presença sombria do Imperador de dentro para fora, derretendo ali sob pressão de tanto poder antinatural. Isso daí deixou Palpatine num estado miserável de morte em vida. Ele era um parasita incrivelmente poderoso preso dentro de uma carcaça que estava em rápida decomposição. Palpatine, nesse momento, ele precisou acelerar um esforço científico multigeracional gigantesco para criar um receptáculo perfeito. Ele precisava de um corpo que não apodrecesse. Esse projeto super secreto, então, foi batizado como Projeto Necromante. O Projeto Necromante, cara, não surgiu em Exegol após a Batalha de Endor. As bases dele foram construídas muito antes, bem nos primeiros dias do Império Galáctico. Os cientistas do Império até conseguiam clonar espécimes físicos perfeitos sem dificuldade. O problema era clonar a conexão com a força.
Força. Sempre que eles tentavam clonar alguém conectado à Força, o resultado era um completo desastre. Ou o clone nascia sem nenhum tipo de campo de energia, ou ele sofria mutações genéticas gravíssimas e morria rapidamente. Como a gente viu no Monte Tentis, lá no Bad Batch, o Império roubava sangue de indivíduos sensíveis à Força, e eles queriam desesperadamente achar um jeito ali de injetar esses midi-chlorians em clones zerados sem causar nenhum tipo de falência múltipla de órgãos. Mas como um clone exato de Palpatine sempre falhava e apodrecia, os cientistas lá do Sith Eterno, eles tiveram que mudar a estratégia e eles apelaram então para a criação dos Strandcasts. Em vez de um clone genético idêntico ao Palpatine, os Strandcasts, eles eram seres artificiais geneticamente construídos a partir de uma sopa complexa de vários DNAs diferentes. Eles alteravam os fios genéticos para tentar achar uma mistura perfeita que suportasse o lado sombrio sem derreter a carne. Esse processo grotesco deu origem a vários experimentos bizarros. Um Strandcast que deu certo, por exemplo, resultou no líder supremo Snoke, e um outro resultou até mesmo no pai da Rey, que era o Dathan. Em vez de matar o Dathan quando ele nasceu, Palpatine olhou para aquele clone com um extremo nojo. Mas curiosamente, ele permitiu que o rapaz sobrevivesse, achando que no futuro ele poderia servir para alguma finalidade secundária. Eventualmente, quando Palpatine descobriu que esse Dathan se apaixonou por uma mulher chamada Miramir e os dois tiveram uma filha, a Rey, o Palpatine surtou quando ele ficou sabendo. Ele imediatamente mandou o terrível assassino Ott de Bestoon caçar a família. Dathan e Miramir esconderam a Rey no planeta desértico de Jakku e deram a sua própria vida para despistar o caçador e proteger a criança. E por mais de 30 anos, o Palpatine ele ficou apodrecendo no escuro de Exegol. Quando ele finalmente atraiu a Rey para Exegol, o plano inicial, como a gente já viu na Ascensão Skywalker, era simples e letal. Era provocar a própria neta para que ela o atacasse em ódio puro. Fazendo isso, a Rey abraçaria o ritual do lado sombrio que permitiria que a consciência do Palpatine, carregando o peso e o conhecimento de todos os antigos Lords Sith, assumissem finalmente a mente e o corpo jovem dela. Só que tudo mudou no momento que ele viu Ben Solo junto com a Rey. Eles formavam algo que era chamado de a Díade da Força. É uma conexão entre os dois através do espaço e tempo, mais poderosa que qualquer coisa que pode ser conjurada dentro de um laboratório. Nesse momento, o plano de Palpatine mudou completamente. Em vez de possuir a Rey, ele decidiu drenar a energia vital que existia entre os dois, sugar a própria energia da Díade da Força. E esse vampirismo, gente, teria sido espetacular se o filme tivesse continuado nessa linha de pensamento aí e o Palpatine realmente tivesse se tornado ultra poderoso, uma espécie de um deus, e aí continuado talvez até mesmo, em outra trilogia aí. Só que em vez disso, Palpatine brevemente ali se tornou super poderoso com a força, forte o suficiente até mesmo para destruir várias naves no céu com seus relâmpagos. Só que isso não adiantou muito, Em breve ali, pouco tempo depois, a Rey acabou matando o Palpatine. Mas essa daí é a história que a gente tem, gente. Mas me diz aí nos comentários, o que você acha da forma que o Palpatine retorna no canon de Star Wars? E se você gostou do vídeo, cara, trapacie a morte, curta e se inscreva. Caso contrário... Você está no conselho, mas não o consagramos mestre Jedi.